Que haja luz na minha face, né? Enfim, questãozinha legal, né? Interessante isso daqui, né? O mais interessante são os números nessa questão, assim. Obviamente, os números foram botados provavelmente para ser dessa forma mesmo. Mas vamos lá. Um jogador de basquete, ele quer enterrar, aí ele vai saltar, ele pula 80 centímetros do chão, né? 70 centímetros é muito, e às vezes depende, porque a cesta é 3 e... tem feet, né? Ou seja, é 3 metros e 5 ou é 3 metros e 10, não lembro agora. Não lembro. Não lembro. Você quer ter em feet, né? Que é 10 pés. E aí o cara tem que, pô, passar a mão dele ali uns 15 centímetros pra conseguir botar a bola mesmo, né? Então, o cara que já é alto ainda tem que pular bastante, tá? Mas enfim, aqui a gente tá pra falar de basquete, né? Um jogador de basquete, ele vai enterrar nesses 80 centímetros. Ele pula esses 80 centímetros. Que tempo o jogador passa nos 45 centímetros mais altos do pulo e nos 75 mais baixos? Então vamos lá. Eu vou desenhar, obviamente ele não pula assim, mas eu vou desenhar de uma forma que fique mais explícita esse aqui. Certo? Lá em cima é os 80, tá certo? E aqui eu vou fazer algumas marcações. Aqui tá os 75 centímetros, desconsidera as proporções. Aqui é 75, tá? Assim, ó, 75 centímetros. E obviamente, também, né? E agora os 45 centímetros mais altos, né? Ou seja, os 45 centímetros mais altos, se a gente tem 80, a gente quer os 45, a gente tira os primeiros 35, né? Então, mais ou menos aqui eu vou botar. Certo? 35 centímetros. Uma coisa pro outro lado, né? 35 centímetros. Show? Então, se é 80, aqui tem 35, o resto é 45. Então, é o motoqueiro corno. Então, os 45 mais altos vai ser exatamente isso, né? Essa parte de pra cima, né? Então, como é que a gente calcula o tempo que ele gasta nos 75 mais baixos, né? A gente vai ter algumas coisas. O tempo do 75 é o quanto ele gastou na subida até 75 e quanto ele gasta na descida até 75. Como a gente sabe que é um movimento de aceleração constante, uma queda livre, o tempo que ele gasta nesse 75 subindo é o mesmo que ele gasta no 75 descendo. Do mesmo jeito, é o tempo para os 45 mais altos, é o mesmo que ele gasta para subir e para descer. Então a gente precisa saber um lado desse, né? A subida ou a descida. Aí a gente multiplica por 2. Beleza? Aí, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente não tem tantos dados assim. Né? É... Bom, o que a gente sabe, né? O que a gente sabe é que ele chega nos 80, né? Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer, que é, por exemplo, calcular a velocidade, né? A velocidade inicial do negócio. É preciso? É uma forma de calcular, tá certo? A gente pode também fazer o seguinte. A gente calcula. Tem muitas formas de fazer, né? A gente pode calcular o tempo que ele gasta para cair os 80 direto. E a gente calcula o quanto ele gasta para cair 5. Se a gente tem o tempo que ele gasta para cair 80 e o tempo que ele gasta para cair 5, a gente subtrai. Sobra só o quê? O 75. Acho que esse aqui é o mais viável, mais rápido de ser feito, tá certo? Então vamos lá. A gente vai usar basicamente queda livre aqui. Ok? Então, a gente quer saber quanto ele demora primeiro para cair os 80 centímetros. Então, 0,8 vezes 2 dividido para 10. Raiz disso, né? Aqui é t, né? Aí o que acontece? Isso aqui é 1,6, divide por 10, 0,16, raiz 0,4, tá? 0,4 segundos. Esse é o tempo que ele gasta para cair 80 centímetros, meu. Olha aí. Mas se tu quiser fazer as contas, né? Tu bota lá 5 vezes 0,4 vezes 0,4. Dá 0,8 metros, né? Beleza. Então esse é o tempo que ele gasta para cair os 80 centímetros, tá? Vou botar aqui, T80. Agora eu quero saber quanto é que ele gasta para cair 5. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 2, né? Vou botar assim. Dividido para 10. Tem que vezes 2, né? Então fica 2 vezes 10. 5 vezes 10 é 10, né? Então vai embora. 10 a menos 2, t quadrado, né? Então t é 10 a menos 1 segundo, ou seja, 0,1 segundo.
Então, o tempo que ele gasta para cair 75 centímetros, né? Você quer os 5, né? T de 5. T de 5 vai ficar 0,1. Então, o que ele gasta para cair o 75 é a subtração disso, né? T de 80 menos T de 5 é o T de 75. Isso é 0,3 segundos. Ou seja, o tempo que ele gasta só para cair os 75 centímetros é 0,3. Só que ele também sobe esse 75. Então é duas vezes isso. Então, a letra A. Isso aqui é a letra B, né? Que eu tô respondendo. A letra B, a resposta dela é, na verdade, 0,6 segundos, que é o tempo que ele gasta subindo e descendo nesses 75. A mesma coisa a gente vai fazer, praticamente, pros... Só que mais fácil ainda, a letra A, né? Pros mais altos. Por quê? A gente tá aqui. Ou seja, a gente só quer testar o quanto que ele demora para cair aqui. Não precisa nem subtração. É quanto ele demora para cair 45 centímetros. Então vai ficar 0,45 vezes 2 dividido por 10 igual a t quadrado. Tá certo? E aí a gente vai saber, esse tempo é o tempo que ele gasta para cair 45. Mas como ele também sobe 45, então esse subir dele até aqui e descer até aqui é o mesmo tempo. Então se a gente calcula só o quanto ele demora para cair 45, dá a mesma coisa, só multiplicar por 2, tá certo? A gente conta o tempo total. Isso aqui é o quê? 0,9 dividido por 10, 0,09, obviamente isso aqui é 0,3, né? Então, a raiz disso, né? Então, T é 0,3. Esse aqui é o T de 45, né? Só que o total, pra gente, né, esse tempo total, ele vai ser 0,6, porque é a subida e a descida, como eu já havia dito. Então, isso posto, isso que eu tinha falado de valor interessante, né? O tempo dessa subida e descida dos 75 mais baixos é o mesmo tempo da subida e descida dos 45 mais altos, cara. Eu achei isso muito interessante, né? Assim, pelos dados, né? Obviamente, isso aqui é pelos números que foram dados. Né? Mas é muito interessante, cara. Isso aqui é muito intrigante. Eu achei muito, muito bacana. Sei lá, gostei de ser bonitinho assim, né? Mas enfim, eu espero que você tenha entendido essa resolução. Tentei fazê-la de uma forma mais simples, só usando uma equação. Você poderia usar a Torricelli para encontrar a velocidade inicial do negócio. Aí você usava a famosa fórmula do sorvetão, né? Com velocidade inicial, para saber o tempo que ele chegava no 75, você resolveu uma equação de segundo grau, né? E aí tu ia ter esses dois tempos que ele chegava no 75, calculava o tempo total de viagem. Enfim, tu ia fazer um trabalho muito mais hercúleo, né? Aqui eu tentei simplificar o máximo possível usando só queda livre e essa noção da simetria do movimento, né? Da queda livre e do movimento oblíquo numa forma geral, né? Tempos de subida e descida sendo iguais, dado que a aceleração é constante, tá certo? Espero que tenha ficado simples, espero que tenha sido entendido. Foi a forma que eu achei mais simples aqui de ser resolvido, tá? Enfim, muito obrigado aí pela sua companhia aqui na questão.